No penúltimo capítulo, 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versos de 1 ao 6. E como você deve se lembrar muito bem, porque eu sempre falo isso, essa carta é escrita para aqueles que haviam sido dispersos, estavam em locais que não eram o país deles. Portanto, chamei essa série de mensagens de repatriados, gente que não tem um lugar, mas gente que é sim de uma nação, da nação do céu, é da cidade celestial. Porém, apesar de ser da cidade celestial, eles estão aqui. É assim como nós, claro, nos representam, são nossos irmãos antepassados. Nós somos do céu, mas estamos aqui. Ou como diz Jesus, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E com isso há muitas problemáticas de tentar entender como lidar com o mundo, como estar neste mundo de alguma maneira, que a gente não seja corrompido, mas que também a gente não se isole do mundo. Esses dois extremos são terríveis. Tem aquele tipo de crente, até mesmo a igreja, que não tem diferença com o mundo. É a mesma coisa. Às vezes até em estilo, mas especialmente em jeito de viver. E tem aquele que está totalmente isolado, ou a pessoa vai conversar com ele e não entende nenhuma palavra, porque ele já tem quase que um novo dialeto, de tanta coisa diferente. O nosso desafio é estar neste mundo, mas não ser igual. Falar a mesma língua, mas falar com amor. E uma das características de todas as pessoas, de todos os povos, é que todos os povos são moldados conforme a sua divindade. Todos os povos são moldados conforme o seu Deus. Aí você fala assim, não, peraí, eu não estou entendendo. É porque, na verdade, irmãos, o nosso coração vai sendo moldado conforme aquilo que amamos, conforme aquilo que nós admiramos e adoramos. Aí você diz assim, tá, mas este mundo aí não adora ninguém? Como que está sendo moldado conforme o seu Deus? Adora a si mesmo, adorando a si mesmo, adora o dinheiro, por exemplo, vive uma vida que faz sentido ao consumir, não é a gente que consome, porque todo mundo tem que comprar e vender, não tem como, mas a vida dessa pessoa, a vida do mundo faz sentido se você consumir, você é mais importante se você consome mais. Como assim? Olha, o fulano é mais importante, por quê? Porque a casa dele é maior, o carro dele é melhor. Esse é o raciocínio do mundo. O que é isso? É ser moldado conforme o seu Deus, Mamon. Até estava brincando essa semana, fazer essa provocação aqui, falei com o pessoal, sabia que abriu uma nova igreja está bombando aí na cidade, uma nova igreja, está bombando, está todo mundo indo na nova igreja, até eu já fui visitar essa igreja nova. As pessoas ficaram assim, mas que nova igreja, eu não estou sabendo, O shopping, para você e eu esperamos que não seja, mas para alguns pode representar, não é uma igreja no sentido clássico, obviamente, mas pode representar o quê? Local de consumo, Nossa, aqui eu me realizo. Essa seria a ideia. Nós somos moldados conforme o nosso Deus, a nossa divindade. Pode ser os prazeres, pode ser o dinheiro. E a ideia aqui é que nós somos ou devemos ser um povo igual o seu Deus, ou seja, igual o nosso Deus. Porque o apóstolo Pedro vai começar o verso 1 falando sobre Cristo. Aliás, ele já deu algumas vezes palavras aqui que devemos seguir o exemplo de Cristo, ser como Ele. Ele, até como o próprio Deus, que clama que sejamos santos porque Ele o é, Ele é santo. Mas olhando para Cristo, aqueles repatriados, nós que estamos neste mundo, mas somos estrangeiros a Ele, temos que ser moldados conforme Jesus. E esse é um texto, obviamente, de tantos outros que nos ensinam a ser moldado conforme Jesus. E agora eu quero ler com você os versos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Irmãos, o texto começa dizendo que nós temos que ter o Cristo como exemplo. Tendo Cristo sofrido na carne, vocês se armem do mesmo pensamento. Portanto, a primeira coisa aqui, para este povo ser igual ao seu Deus, e quem é o seu Deus? É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus, para sermos como Ele. Aliás, faço um parênteses aqui importante. Tem algumas coisas que nós nunca seremos iguais a Jesus e nunca foi pedido que a gente seja. Por exemplo, carregar a culpa do pecado, foi Ele que carregou. Morrer para expiação de pecados, ou fazer obras para que sejamos perdoados. A única obra que perdoa é a obra de Cristo Jesus. A única obra que paga pecado foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então você não precisa fazer obra alguma para pagar o seu pecado. Tudo aquilo que você faz é consequência de uma vida redimida, restaurada, transformada. E agora a gente olha para Jesus e a gente se arma desse mesmo pensamento. A palavra que é armar mesmo, de munição, né? Fazer arminha aqui mesmo, se arma. É para que você esteja armado. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo fala, as armas da nossa milícia. Está falando que existe uma guerra, mas as armas da nossa milícia não são carnais, é isso que ele diz. Não são carnais, mas poderosas em Deus. Portanto, a primeira coisa é armar-se com o mesmo pensamento, ou outra tradução diz atitude de Cristo Jesus. Se você não tiver a mesma atitude de Cristo Jesus, você não vai lidar bem com aquilo que você tem que lidar, com o que está sendo dito aqui, e logo nós iremos ver, tanto nos versos 1 como 2. Mas, antes mesmo, qual é a atitude de Cristo Jesus? O apóstolo Pedro, ele resume em uma frase, tendo Cristo sofrido na carne. É isso. Cristo sofreu na carne. Bom, é claro que quem está lendo ele, os repatriados, os dispersos ali, sabem o que é Cristo sofreu na carne. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, na verdade é do 6, mas o 5 ele dá uma introdução. Paulo vai falar um cântico, os estudiosos dizem que é um cântico antigo da igreja. Imagine só, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, talvez lá no ano 50 e pouco, e já faz 20 anos que Jesus morreu. E aí, ele relembra, já tem música sendo cantada na igreja, já tem música sendo feita. Olha que benção. E qual que era a música, né? Ele fala assim, haja em vós o mesmo sentimento ou pensamento que houve em Cristo Jesus. O armai-vos de Paulo, é isso, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí começa o cântico, né? Coloca aí o Filipenses 2, dos 5 até o 11. A partir do 6, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pode parar aí. Esse é o pensamento de Cristo, essa é a atitude de Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de homem, ele foi o pior ainda, foi obediente até a morte e morte de cruz. E isto é o pensamento e a atitude de Cristo Jesus. Bom, lembra que o tema é um povo igual ao seu Deus? Agora complica, né? Porque esse é o seu desafio. O seu desafio não é morrer na cruz para a remissão de pecados, mas o seu desafio é dizer, eu não sou igual a Deus,
Adão fez isso, né? Lembra da tentação de Adão e Eva, né? Quando vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. E Jesus faz diferente. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Há também uma das teorias, diz que Satanás queria, né, ser igual a Deus. Então, é possível que essa tenha sido a tentação dele, e certamente o é hoje, né, o que ele faz hoje. Então, a gente se arma com o pensamento de Cristo. A gente coloca no nosso coração aquilo que tem a ver com Cristo. Por quê, irmãos? Porque senão a gente não vai ser igual a Ele. É como munição mesmo, como bala, porque na hora que você sair daqui, é guerra. Aliás, nós já estamos em guerra, numa guerra espiritual, numa luta para que você se renda ao pecado, para que você se desanime, acabe com tudo, jogue fora a sua vida cristã. Então, que você se municie, né? Que você se arme desta arma espiritual, que não é carnal, na verdade, mas você se arme para que você possa lutar contra aquilo que virá contra você. E armado com o pensamento de Cristo, aí você faz o quê? Você lida primeiro com o seu sofrimento. O verso 2, agora de 1 Pedro 4 novamente, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O final do 1, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, Jesus sofreu e no seu sofrimento ele venceu o pecado. O que a gente faz? A gente se arma do pensamento de Cristo, sofre e lida com o sofrimento do modo que Jesus lidou. Gente, isso é uma escola para a vida toda. Eu tenho certeza que você não sabe lidar com o sofrimento igual Jesus lidou. Você não sabe. Mas você pode estar aprendendo. Por que não sabe? Porque Jesus é o mestre, Jesus é o cara. Na cruz, sofrendo, ele ora para que o Pai perdoasse aqueles homens que estavam fazendo isso, que não sabiam o que faziam. Imagine. Jesus na cruz se preocupa com a sua mãe e com João, e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele está preocupado com os outros. A gente bate o dedo na quina, já fica bravo com todo mundo. Não é verdade? Você não sabe sofrer igual a Jesus, mas você pode aprender. Crescer nisso, para que você lide. Como? Arme-se. Arme o seu pensamento com o pensamento de Cristo. Filipenses, novamente Filipenses, o 4:8 diz que a gente tem que ter um filtro, né? Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, está aí na tela, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse filtro, para que munido do pensamento de Cristo, da atitude de Cristo, você lide bem com o sofrimento. O sofrimento nos leva à murmuração, ao desânimo. Isso é natural. Não é necessariamente pecaminoso que você desanime porque você está sofrendo. Não é. Você é ser humano. Você pode pecar a partir disso. Mas ficar mal, não. O Senhor entende. Angústia, Deus entende. Sofrimentos. Mas o que eu e você podemos fazer é pegar este sofrimento e levá-lo para os pés de Jesus, e aí a gente usa ele para ficar mais parecido com Cristo. Portanto, munido do pensamento de Cristo, a gente usa o sofrimento para deixar o pecado. Aliás, o sofrimento, e nós estamos lendo essa carta que está no contexto de perseguição, ele é um ótimo filtro. Um ótimo filtro. Eu me lembro que quando começou a pandemia, né, as igrejas fechando, e o pessoal preocupado, e o pastor Gentil, né, o coordenador aqui, já experiente, vai fazer seus 80 anos já, acho que mais de 40 de ministério. Ele, claro, também preocupado com as igrejas, mas ele dizia assim: essa pandemia vai ser um ótimo filtro para as igrejas, vai ficar só quem serve ao Senhor. Eu falei: olha que benção, né? Que verdade. Sofrimento gera filtro, gera peneira. Como que você está lidando? Quando você se arma, quando você coloca o seu coração em Jesus, apesar dos pesares, apesar da grande dificuldade, você começa a enxergar algo que pode fazer com que o seu sofrimento sirva para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Como que isso acontece? O verso 2 vai dizer: não vivais conforme as paixões dos homens.
Essa é uma das maneiras. O sofrimento vai também nos retirando aquele desejo deste mundo. Quando você sofre em Cristo Jesus, você começa a ver que as coisas desse mundo não são suficientes. Então, eu não quero engrandecer nenhum tipo de sofrimento. Lembrando que nós não somos masoquistas, sabe? Gente que gosta de sofrer. Não. O cristianismo não é uma religião que apoia que você sofra mesmo, que você deixe chicotado nas costas. Não. Tá? Mas, dito isso, o seu sofrimento pode fazer até com que você brilhe a glória de Deus de um modo maior. Pessoas que passaram, por exemplo, por uma depressão e saíram da depressão, eles relatam, né, quando saíram assim próximos do Senhor, eles relatam que a sua relação com Deus é outra depois. É claro que ninguém torce para passar por uma depressão, uma crise, é algo terrível. Não estou dizendo isso novamente, não estou enaltecendo a coisa ruim, mas depois que passa, aquilo tira um pouco das paixões humanas. Por quê, irmãos? Porque munidos do pensamento de Cristo, gente, tudo serve para nos moldar a Jesus. E aí, o que você está passando na sua vida? Isso deve ser usado para retirar as paixões. E, irmão a isso, fazer a vontade de Deus, que é o final do verso 2. Segundo, não vivais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Portanto, o sofrimento em Cristo Jesus vai nos moldando para viver segundo a vontade de Deus. O que seria a vontade de Deus? Bom, a gente poderia dizer muitas coisas, mas eu não diria que a vontade de Deus deve ser especificada em regras. Se a gente está, vamos dizer assim, pensando que a vontade de Deus está no não pode isso, não pode aquilo, algumas coisas é verdade. Tem princípios que nós temos que obedecer. Não tem como dizer assim, nossa, segundo a vontade de Deus, eu vou sair falando mal de você. Não pode, né? Ou vou te bater. Também não. Apesar disso, mas quando a gente ainda está nessa parte do, não pode isso, não pode aquilo, a gente ainda está no começo de entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é só um monte de proibições. A vontade de Deus é uma mudança no coração. É um desejo de santidade. E o sofrimento ajuda. Olha que incrível. Quando você passa por dificuldades, quando coisas são retiradas de você, você pode se voltar para Jesus e a sua vontade é canalizada para Jesus. Você não tem mais as outras coisas, as outras paixões, e você pode canalizar isso para o Senhor. Então, o que eu quero dizer? Que todo sofrimento é bom? Não, nenhum sofrimento é bom. No final das contas, ele terminará. Jesus retirará todo o sofrimento deste mundo quando ele vier. Aliás, lá no céu, né? Mas, aqui, ele é um servo de Deus. Aqui, o sofrimento é um servo. Na hora que Jesus fala assim, chega, vem, igual um cachorrinho, ele para. Mas ele serve aos propósitos eternos. Qual? Te tornar mais parecido com Jesus. Gente, que dor, né? Queria que fosse mais fácil. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o povo igual ao seu Deus, além de armar-se com o pensamento de Cristo, é um povo que terminou o tempo da desobediência. O verso 3 fala, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Percebe que aí uma comparação, vontade de Deus e vontade dos gentios. Quem eram esses gentios? Na nomenclatura da Bíblia, haviam os judeus, que era o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, e os não-judeus. Os não-judeus eram os gentios. Então, algumas vezes, quando o povo de Deus queria falar sobre os pecadores, usava o termo gentios, ou seja, os que ainda não se converteram, os que não serviam a Deus. Essa é a ideia. E é interessante que o apóstolo Pedro começa esse versículo dizendo, porque basta, ou nessa tradução, porque é bastante já. A palavra ali seria melhor traduzida, se fosse assim num linguajar popular, é porque já deu, acabou, não dá mais. Ou ele poderia dizer, porque já estamos por aqui. Se você é do povo de Deus, basta, chega,
Esta é a palavra dele. Chega o quê? Chega o tempo que vocês viviam de acordo com os gentios. Chega o tempo que você vivia igual àqueles que faziam as coisas erradas. Essa é a ideia. Interessante isso, né? Mas o que eram essas coisas erradas? Vamos ler novamente? A gente vai caminhar por esse texto, ainda no verso 3. Dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Aliás, talvez você deve ter pensado que é essa borracheira, né? Não posso ir na borracharia? É uma tradução um pouco diferente, né? Mas a ideia aqui tem a ver também com algo, com prazeres carnais, um envolvimento, seja em termos sexuais ou de uso de algum ilícito, algo do tipo. Aqueles que vivem com Jesus cessaram este tempo de desobediência. Eles não vivem mais deste modo. E nós dizemos assim, claro, eu não vivo desse jeito. Primeiro que eu nem sabia o que era borracheiro, então para mim, isso aí está... Mas concupiscência, outra palavra difícil também, né? Dissolução, glutonaria, bebedice. Irmãos, mas quem serve a Jesus, sonda o seu coração. Quem terminou o tempo da desobediência, está interessado em obedecer. Porque é diferente com o servo de Deus. Aquele que serve a Deus, ele não fica testando os limites. Você sabe que tem crente que é assim, né? Ele pergunta se pode ou não pode, porque se talvez pode, ele faz. Pastor, será que pode fazer isso, pode fazer aquilo? Olha, a Bíblia não fala que não pode. Ah, não, obrigado, viu? Então tá bom. O cara vive no limite. Se pode, não pode. E aí é melhor já nem saber, já faz, eu não sabia mesmo, então, né? Deixa quieto. Não. Aquele que serve a Deus, ele busca saber o que ele pode, o que ele deve fazer. E com essa sondagem do coração, a gente começa a pensar assim, será que eu estou em dissoluções, que é briga, discórdia? Eu sei que pelo menos eu acho que você não está fazendo barraco na esquina e gritando com os outros. Espero, né? Mas pode ser que você esteja em alguma discórdia, alguma dissolução, em alguma inveja, em alguma coisa, um ciúme, uma desavença, que tem que ser corrigido, tem que ser transformado. E aí cessou o tempo da desobediência. Por quê? Você está ficando mais parecido com o seu Deus. Você não é do mundo. Você não serve ao dinheiro, aos prazeres, aos ídolos deste mundo. Percebe? Cessou. A outra coisa que cessou, concupiscência. Sabe o que é concupiscência, irmãos? Essa é uma palavra um pouco estranha, mas eu gosto da tradução que tem ela, porque ela é um tipo específico de pecado. A concupiscência, ela é você desejar algo bom como se fosse o próprio Deus. Isso é concupiscência. O exemplo que eu dei do dinheiro é algo do tipo. Você precisa de dinheiro, eu e você precisamos, mas ele não pode se tornar um Deus. Tudo que nós temos na vida pode se tornar uma espécie de Deus para nós. Alguns tornaram o seu emprego um Deus, alguns tornaram a sua própria família. Mas o que tem a minha família? Não, sua família não é Deus. Alguns tornaram a sua própria beleza, a sua reputação, a sua fama. Isso é concupiscência. Alguém já traduziu como super desejo. Super desejo. E aí a gente sonda o nosso coração, percebe? Porque a gente quer obedecer, a gente não quer ficar na linha. Não tem problema, né? Família, emprego, coisas boas. Alguém diria, né? Peraí, mas será que eu estou tornando isso mais importante do que Deus? E mais importante do que Deus não é mais importante que a igreja, irmãos. Família é mais importante que a igreja. Mas Deus é mais importante que a família. Então, a ideia é servir a Deus ao servir a minha família, mas não endeusá-los, ou emprego, ou qualquer outra coisa. Não viver em concupiscência. Tem vários outros exemplos aqui. Você pode pensar aí orgias, bebedices, idolatrias. Esses são talvez os mais fáceis de entender. É interessante tudo isso, sabe por quê? Porque quando cessa o tempo da desobediência, quando basta, quando acaba, os gentios, aqueles que estão no mundo ainda, ficam chocados.
eles ficam surpresos, abismados, porque a mudança incomoda eles. Se você se converteu depois de uma certa idade, talvez você tenha sido criado no Evangelho, a sua família é crente, talvez você não tenha percebido isso, mas você se converteu depois de uma certa idade, talvez até a sua família se incomodou. Quando eu fui batizado, lá, agora fazem 24 anos atrás, o tempo passa, né? Olha só, então não vou contar a minha idade, brincadeira, né? Fui batizado e uma irmã que estava, imagina, isso foi no ano 2000, uma irmã que estava indo na igreja, ainda não era batizada, ela já tinha feito os estudos para o batismo, tudo, mas o marido dela não queria que ela se batizasse, não queria, porque esse negócio de virar crente, para ele era incabível, né? Eu estou reproduzindo o que ele dizia mesmo. Aí ela foi conversar com o pastor, e o pastor falou para ela: não, irmã, se a senhora está com dúvida, não vai criar confusão na sua casa, espera, Deus entende, pode esperar. E aí quando eu e mais outros adolescentes fomos batizados, parece que o coração dela disparou, ela falou: não, chega, eu vou ser batizado. Aí ela falou para o pastor, falou: mas tem esse problema, se meu marido descobrir, ele chega aqui na porta da igreja com uma peixeira, ele era desse tipo, então o que eu faço? O pastor falou: não, deixa, irmã, semana que vem você vai ser batizada. Era um tempo sem internet, ninguém sabia, né? Não conta para ninguém, irmã, pode ficar tranquilo. Chegou no domingo, o pessoal: pastor, não tiraram a água do batistério? Como que é? Não, né? Tinha um batistério atrás na igreja. Não, hoje a irmã fulano tal vai ser batizada. Só o pastor e ela sabia, talvez mais um outro diácono. Ela foi batizada, saiu dali batizada, aí já não tinha mais o que fazer, né? Tiraram foto, e a foto era só de imprimir mesmo, não tinha rede social. Mas por que eu conto esse exemplo, esse testemunho, enfim, né, na nossa época, na nossa geração? Porque quando alguém se converte, pode ser, e acontece mesmo, da família ficar revoltada. Não pode, né? Às vezes no emprego, pelo fato de você servir a Deus, se você serve a Deus no emprego, as pessoas vão ficar revoltadas. Olha o que acontece aqui. A palavra diz que eles difamando-vos. E na verdade isso é uma tradução mais bonitinha, é blasfemando mesmo. Neste caso aqui, é até diferente do que está no capítulo 2, que diz que se a gente agir bem, nós vamos calar a tolice dos ignorantes. Lá eram os ignorantes, que não sabiam quem que era o servo de Deus. Aqui não, aqui o povo vai blasfemar mesmo. Por quê? Porque eles estranham que vocês não concorrem com eles no mesmo excesso de devassidão. Sabe o que acontece? Quando você se converte, quando cessa o tempo da desobediência, está se tornando mais parecido com Jesus, a mudança começa a acontecer, você não se conforma mais ao mesmo padrão. Simplesmente isso. Não encaixa mais. Muda a peça, né? Igual peça de quebra-cabeça. Mudou, não encaixa mais. E aí a sua santidade expõe e deve expor o erro dos outros. Como assim? Estou falando de você ser crente chato, não, tá? Você pode ser chato, não tem problema, mas crente chato não precisa. Por quê? Você chega lá no seu emprego e o seu patrão fala assim: fulano, assina isso aqui é meio estranho, mas você assina para nós aqui. Você diz: olha, com todo o carinho do mundo, para não perder o emprego. Você fala assim: tudo bem, eu posso fazer hora extra, eu ajudo em tudo, mas isso aqui eu não posso assinar não. Isso aqui infelizmente, você vai me desculpar, te amo, patrão, mas isso aqui eu não posso assinar. O que você acabou de fazer? Silenciosamente, sem dizer. Você acabou de dizer assim: vocês são corruptos. Não é verdade? Porque se ele te manda assinar uma coisa, enfim, fazer algo que não pode contar para ninguém, enfim. Então, ao negar, você está dizendo: eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão errados. Eu sei que isso aqui é corrupção. Percebe? Quando lá na sua casa, né, ou enfim, nas suas amizades, o cara fala assim: pega aqui um copo aqui de cerveja, uma bebida. Você fala assim: não, obrigado, agora não bebo mais. O que você está falando para ele? Está falando para ele que ele bebe, e que talvez até um bêbado. Não é verdade? Só o fato de você dizer não. Agora o pior, vou te ensinar a fazer o pior. Esse aqui
para você apanhar. Chega uma pessoa e fala assim: fulano, você não sabe o que eu descobri do casamento da ciclana. Aí você fala assim: não, mas não tem a ver comigo, não quero saber. Sabe o que você está falando sobre a pessoa? Que ela é uma fofoqueira, não é verdade? Ué, se você falou que não quer saber, porque não cabe a você saber, indiretamente você está falando isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente se converte, quando a gente muda de verdade, a mudança expõe o erro dos outros. Você não precisa ir lá e falar: fulano, você está errado, hein? Ó, não, você só diz: olha, não faço, o meu limite é esse, não faço isso aí, eu não faço. Ah, Senhor, que briga que você vai encontrar. Mas qual briga? Chegar à blasfêmia. Essa é a palavra, que difamando, na verdade, blasfemando, que você não concorre mais com a mesma devassidão, que você não faz mais as mesmas coisas. Aliás, isso começa a se tornar ainda mais difícil. Se você antes de se converter tinha uma relação reprovável com alguém, ao se converter e ajustar isso, a coisa incomoda. Quer ver a coisa mais incômoda? O exemplo que eu dei aqui é quando alguém na família se converte. Ai, a coisa fica difícil, hein? Quer ver o convertido sozinho na família? Ele é chamado de crentinho. Agora você é o certinho, né? Eu já vi gente que estava lá tranquilo, sem fazer nada, literalmente, né? Falando: não, ó, não quero beber não, eu não fumo mais, não, ó, isso aqui. Aí a família assim: mas você se acha o bom mesmo, né? Você se acha melhor que a gente, né? Ah, não. Aí fica falando mal de você pelas costas. Por quê, irmãos? Que você expôs o padrão errado da família. Percebe? Você quer mais um exemplo terrível, para você apanhar em casa? Você começar a perdoar, começar a lidar de uma maneira correta, justa e, na verdade, amável naquilo que está errado. Por quê? Porque há um constrangimento aqui, há uma mudança. Essa é a ideia. É uma atitude contrária da maldosa. E por fim, a terceira coisa desse povo que está indo em direção a se tornar parecido com o seu Deus, é que eles agora são justos, né? Eles foram justificados pelo próprio Deus. O verso 5 vai falar sobre os gentios em devassidão, fala que eles vão prestar conta àquele que pode julgar vivos e mortos. Bom, comecemos assim, pensando que nós sabemos que iremos dar conta, nós sabemos que vamos dar conta. Lá em 1 Coríntios 11, no final, 1 Coríntios 11 vai falar sobre a ceia, a partir do verso 23, está tratando sobre ceia, mas ali no final, depois do verso 30, Paulo fala assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que isso quer dizer? Ele está falando que algumas pessoas vão tomar ceia, estavam tomando de maneira errada, até uma discussão se alguns chegavam a morrer até por causa disso, mas havia uma dificuldade ali, e Paulo fala: se vocês estivessem olhando para o coração de vocês, percebendo o julgamento de Deus, então vocês não seriam julgados, porque quando Deus nos julga aqui, é para nos poupar. O que isso quer dizer? Quando nós percebemos que todos nós vamos prestar contas para Deus, que vai julgar vivos e mortos, então nós já nos arrependemos. Aliás, se você já se converteu, a sua conversão, ainda que pode ter passado isso muito rápido na sua cabeça, você percebeu que você era um pecador que precisava da salvação de Jesus, precisava da justiça de Deus. Ou seja, você percebeu que você precisava ser julgado por Deus, pedir perdão para Ele. Os gentios não sabem disso, mas o povo que é parecido com Jesus sabe que vai ser julgado, que na verdade o seu julgamento agora será a partir de Jesus. É isso que acontece, sabia, irmãos? A ideia da justificação é a seguinte: quando você se converte, Jesus, tem uma palavra, eu vou usar a palavra antiga, tá? Que eu gosto dela. É dito que Jesus imputa justiça a nós. O que isso significa? É como se Ele colocasse em nós o selo de justo, mas a gente não é justo ainda. Como que não é justo? Ué, olha para você, olha para mim. A gente faz pecado, faz erro, como que a gente pode se chamar de justo? Mas a justiça já está colocada sobre nós. Aí quando você chegar diante de Deus, no tribunal, Deus vai dizer assim: tá,
Você está cheio de pecado aí, cheio de coisa errada, e como que eu vou te perdoar? Você fala, não, peraí, está aqui, ó, foi imputado sobre mim uma justiça, a justiça de Cristo. Ah, então tá bom, então você é justo. Por isso que é dito que nós somos justificados e não justos, porque está sobre nós o que é de Jesus. Essa é a ideia. Os ímpios não sabem disso. Aqueles que não servem a Deus não sabem disso, mas nós sabemos. E nós já vivemos sabendo que Ele julgará vivos e mortos. E aí a gente vai para o último verso desse texto, ainda nessa parte de justificados por Deus. Pois para este fim foi o Evangelho também pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Irmãos, que coisa é essa? O que ele está querendo dizer aqui? Bom, esse é o tipo de texto que eu posso claramente dizer, não sei, mas tem alguns palpites. Tá? Uma das possibilidades é que aqui o pregar aos mortos é todos nós. Efésios 2:1 fala que Ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados. Então todo mundo estava morto em pecado, o Evangelho foi pregado a você, você recebeu Jesus, reviveu, agora você está vivo. Tá? Essa é uma das possibilidades, das mais tranquilas. Uma outra interpretação também viável a partir desse texto, é que quando Jesus morreu, o Evangelho tinha que ser pregado a toda a humanidade que já existiu. Portanto, Jesus foi aos mortos e deu mais uma chance. Como quem diz assim, vocês ainda não tinham ouvido falar de mim. Então, você tem uma chance de se arrepender e ser, apesar de agora não viver na carne, ter vivido lá a sua vida na carne, mas agora em Deus você vive, ou no Espírito, melhor, você vive em Deus. Não sei se deu para entender essa ideia, são duas possibilidades. Nas duas, é só Jesus que salva. Nas duas, é só o Evangelho que transforma morto em redimido, em alguém vivo. E a igreja sabe disso. E aquele que serve a Jesus sabe disso. Ele é justificado pelo próprio Deus e vive em Espírito. Independente, se o texto está falando de nós agora ou daqueles que já morreram. Mas a verdade é que é só em Jesus e só por Jesus que nós poderemos ter uma vida de santidade. Agora, perceba como o evangelista, ou melhor, o escritor e apóstolo Pedro, é inspirado por Deus. O texto começa com Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus sofreu na carne. Você também vai sofrer e sofre igual Jesus. Esse é o resumo da ideia. Começa com Jesus como exemplo. E termina agora no verso 6, como Jesus, aquele que é a possibilidade. Ou seja, é por causa dele, por causa do evangelho dele, que agora a gente vive segundo Deus. Então, apesar de que você contribui, você faz sim coisas para que a sua vida espiritual seja santa, seja melhor, é tudo sempre por Jesus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por Ele, para Ele, para a glória dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é sublime, maravilhoso. Ele é antes de todas as coisas, diz o texto bíblico lá em Colossenses 1 também. Todas as coisas foram criadas por Ele, sejam visíveis, invisíveis, tronos, dominações, tudo parte de Jesus. E aquele que quer ser igual ao seu Deus, que é o próprio Pai, e também Jesus Cristo, quem está sendo moldado conforme Jesus, sabe que não tem justiça própria, sabe que não pode se redimir, não pode se salvar, mas foi por causa do Evangelho, que foi pregado aos mortos, é que agora vive segundo Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta já para ir para o encerramento, fazer uma pergunta. Você está com dificuldade de viver uma vida santa? Está com dificuldade de viver uma vida que agrada a Deus? Responde aí só para você, tá? Não vou pedir assim, quem não está com dificuldade, levanta a mão aí. Quem está, Quem está, a gente já sabe, se não levantar a mão. Mas, gente, a questão é a seguinte, a minha dificuldade em servir a Jesus, ela está no fato de eu estar longe dEle, porque é Ele que me propicia isso. Então, por exemplo, eu falei de pecados aqui.
E talvez, por mais engraçado que tenha sido, né, o que seja, talvez é difícil abandonar pecados. É difícil abandonar dissoluções, dissensões, enfim, as outras, né, a borracheira, é difícil. Mas a verdade é que Jesus não te chamou para abandonar pecado. Não chamou você para abandonar pecado, não. Jesus te chamou para ficar tão próximo dele, que ele te dá a capacidade de detestar o pecado. Essa é a questão. Porque é ele que faz com que a gente abandone o pecado. Nunca foi você. Tem uns crentes que dizem assim, né? Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz aquilo. Parece que fala até com saudade, com vontade, né? Não, mas se não fez, se foi santo, ou pelo menos, né, nesta parte, é por causa de Jesus. Então, o seu chamado é se aproximar dele, ser cada vez mais igual a ele. E ele vai fazer com que as paixões humanas diminuam, que a vontade de Deus aumente. Jesus é como se fosse um termostato, né? Ou como se fosse um ar-condicionado que vai regulando em nós aquilo que é necessário. Então, quão próximo de Jesus você está? Porque o mundo tem os seus deuses, e o mundo está sendo moldado conforme a vontade dos seus deuses. E facilmente a gente cai nas detestáveis idolatrias, de virar egoísta igual ao mundo individualista. Isso tudo é Deus, né? Ou Deus falso, consumista, enfim, tantas outras coisas. Agora, eu quero ser moldado conforme Jesus, então eu olho para Ele. Eu sofro igual a Ele, eu devo aprender, né? Sofrer igual a Ele. Eu cesso o tempo da desobediência e eu confio na justiça dEle. Amém? Quero orar junto com você. Enquanto oramos, quero convidar o grupo de louvor, já vir à frente. Nós ainda iremos louvar o Senhor. Coloque a sua vida aí na presença de Jesus, que você possa pedir para ser igual a Ele. Eu quero te convidar a colocar aquilo que está difícil de ser mudado. Aquilo que está difícil de ser mudado. Coloca na presença de Jesus. Aquele pecado, aquela situação, para que Deus mude primeiro o seu coração. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Pai, por nossas vidas, porque o Senhor é bom, e na sua bondade se revelou plenamente através de Jesus. Esta é a bondade de Deus, aliás, o próprio Deus, na sua segunda pessoa, vindo a nós. Deus de amor, clamamos para que o Senhor nos abençoe, para que a gente, até mesmo no sofrimento, a gente se arme do pensamento de Cristo Jesus, que as paixões humanas diminuam. Deus, sabemos que quando isso acontecer, quando começarmos ou continuarmos a obedecer o Senhor, as pessoas do mundo ficarão incomodadas, algumas talvez até blasfemarão de nós, sabemos disso, Pai, mas Deus, não nos deixe retroceder, que a gente continue olhando para Ti, Senhor Jesus, ainda que o nosso comportamento exponha o erro dos outros, que seja para a Tua glória. Também não nos deixe confiar na nossa própria justiça, na justiça humana, mas que confiemos no Senhor, porque no Senhor sim nós venceremos, no Senhor sim há propósito, no Senhor certamente encontramos vitória, Pai. Oramos em nome de Jesus.